Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso fechamento semanal, os principais dados que saíram na agenda econômica da semana. Nós vamos estar aqui informando, recapitulando e comentando a respeito do que esses dados geraram no mercado, a volatilidade que causou no mercado, aqui de acordo com a saída e a divulgação desses principais dados. E nós vamos começar falando aqui a respeito do IPCA 15 divulgado aqui no Brasil. O dado saiu com uma alta de 0,36% para o mês de março e ainda assim é considerado o menor para o período. E aqui no Brasil nós tivemos também o CAGED divulgado na quarta-feira, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e esse relatório trouxe dados muito bons aqui para o nosso Brasil. Foram criados 306 mil vagas de emprego formal, empregos de carteira assinada aqui no nosso Brasil, e esse dado surpreendeu inclusive os analistas, surpreendeu o mercado financeiro, surpreendendo também os analistas que esperavam uma publicação aí desse dado na casa dos 232 mil e surpreendentemente ele veio aí acima dos 306 mil empregos gerados. Esse dado é o melhor que tem acontecido nos últimos meses aqui para o nosso Brasil, e isso daí sacudiu assim no bom sentido, né? Ele gerou uma volatilidade no mercado financeiro aqui, no nosso mercado interno, no nosso índice Bovespa aqui, e gerou ali uma volatilidade no sentido de jogar o índice para cima. Após a divulgação dos dados, o nosso índice teve uma alta considerável ali, e na sexta-feira essa alta continuou sendo puxada ali pela Petrobras, com a valorização das ações da Petrobras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse antes da divulgação do relatório do CAGED que esses dados surpreenderiam o mercado. E ainda nessa quarta-feira, ele disse que pretende enviar ao Congresso Nacional a lei complementar para a reforma tributária, e disse que os mais céticos irão se surpreender com a economia brasileira. O ministro disse ainda que quem investir no Brasil não terá que pagar imposto, e quem exportar também não vai ter que pagar imposto, visto que as operações serão 100% desoneradas. Ele falou ainda a respeito do investidor aqui no Brasil, sobretudo o investidor estrangeiro, que vai ficar perplexo, vai se surpreender bastante com a economia brasileira, de como um sistema tão caótico pode crescer tanto assim como o nosso. Ele disse isso ao defender a importância da reforma tributária aqui no Brasil. E convenhamos, né, temos que concordar com o ministro em relação à sua fala, né, sobre o nosso sistema tão caótico aqui. E como a gente já está falando aí a respeito do investidor estrangeiro, principalmente, a gente não tem como não deixar de falar a respeito da fuga de capital estrangeiro, a fuga do investidor estrangeiro, como nós já falamos no vídeo anterior aqui, né, nós vamos falar mais uma vez. Existe a fuga do capital estrangeiro, existe a fuga do investidor estrangeiro aqui do nosso Brasil. A gente pode ver isso sendo refletido aqui no índice Bovespa, onde apesar de na semana fechar com uma alta aí de 1%, 1,2% na semana, no mês acumula uma perda de 0,54%. E isso é por causa da fuga do capital estrangeiro. E já que estamos falando do desempenho do índice na semana, como nós já falamos anteriormente aqui sobre os dados divulgados no relatório CAGED, que gerou uma volatilidade no mercado, elevando os preços a níveis superiores, essa alta continuou na quinta-feira sendo puxada pela valorização das ações da Petrobras, que ocorreu devido à valorização do petróleo, que teve uma valorização de mais de $1 por barril, onde o petróleo Brent fechou na casa dos $87, sendo a maior alta desde outubro do ano passado, e o petróleo WTI fechou aí na casa dos $83. E ainda falando de alta no mercado, nós tivemos nessa última quinta-feira o ouro batendo a sua máxima histórica, fechando aí na casa dos $2.238, o seu novo recorde histórico. E isso divide opiniões entre os analistas sobre a possibilidade desse rally continuar ou não para os próximos meses. E isso também devido à expectativa ali de cortes de juros pelo Fed. Além do ouro, nós também tivemos o dólar fechando em alta o primeiro trimestre desse ano de 2024, onde no pregão dessa última quinta-feira, dia 28, o ativo fechou aí acima dos R$5. Também nós tivemos aí no dia 28 a rolagem dos contratos de futuros do ativo, onde nós também presenciamos, né, a formação de Petax, onde a gente vê aquela disputa ali dos investidores ali para a formação da Petax. Na parte da tarde, após a formação da Petax ali para venda na casa dos R$ 4,99, houve uma aceleração nos preços em sintonia também com o mercado exterior.
E falando de exterior, o S&P fecha o primeiro trimestre tendo o seu melhor desempenho em 5 anos. Desde 2019, esse é o melhor desempenho do primeiro trimestre para o índice americano. O Dow Jones também fecha a semana em alta, já o Nasdaq tem uma semana de queda, mas no mês os 3 índices eles permanecem em alta e no primeiro trimestre também esses índices têm ganhos significativos. E os principais índices asiáticos também fecharam a semana em alta, em Xangai, o Nikkei no Japão e também o Kospi na Coreia. E sobre a inflação nos Estados Unidos, o dado mais aguardado dessa semana saiu na sexta-feira durante o feriado e veio abaixo da projeção, com uma alta de 0,3%, abaixo da estimativa que era de 0,4%. E o bom velhinho Jerome Powell disse que os dados divulgados sobre a inflação nos Estados Unidos estão em linha com aquilo que gostaríamos de ver. E já que esses dados foram divulgados durante o feriado, o mercado tem aí tempo para digerir toda essa informação. E agora, falando da agenda da próxima semana, nós temos aí uma agenda um pouquinho mais cheia para essa semana que vai iniciar. E nós temos aí, aqui no Brasil, produção industrial, PMI industrial, também temos na zona do euro prévia de inflação e nos Estados Unidos, onde a gente sempre coloca a nossa atenção, o nosso foco sempre voltado para os relatórios, para os dados divulgados ali. Nós temos dados de emprego sendo divulgados ali nessa semana também com o JOLTS, com o ADP e o relatório mais esperado para essa semana, que a gente sabe que é o payroll, que vai gerar a maior volatilidade no mercado. E esse dado ele é divulgado na sexta-feira, sempre na primeira sexta-feira do mês. Então fiquem de olho, fiquem atentos aos dados divulgados, aquilo que vai sair nos relatórios e como isso pode impactar no mercado, a volatilidade que isso vai causar no mercado. Chegamos ao final desse vídeo e você pode ver aqui os principais assuntos que foram divulgados esta semana, os principais relatórios divulgados nessa semana, a volatilidade no mercado, o que causou, né, volatilidade no mercado, como as bolsas se comportaram aí no primeiro trimestre, as altas que tiveram nesse primeiro trimestre, e também pode se preparar para os dados que serão divulgados nessa semana, dando ênfase principal aí ao payroll na sexta-feira, que é o dado mais esperado dessa semana. E quero te convidar a se inscrever nesse canal e pedir para você compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, que elas possam ficar mais informadas com seriedade sobre o mercado financeiro. E também, se você gostou, deixe aqui o seu comentário a respeito daquilo que nós falamos aqui nesse vídeo. E nós te esperamos na próxima semana com o fechamento semanal.